Glória a Deus. Você pode levantar suas mãos para o alto. É do alto que vem o teu socorro. Teu socorro vem do Senhor, aquele que criou os céus e a terra. Ele está aqui. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia. Esse é um dia onde geramos expectativas no que você vai fazer nas nossas vidas. Temos a certeza que a tua palavra tem poder para transformar os nossos pensamentos, renovar a nossa mente, melhorar as nossas atitudes, Pai. Você é um Deus muito bom, por isso somos gratos por tão grande salvação. Pai, sem você nada podemos fazer, sem você não há mais nenhuma razão para viver. Por isso estamos aqui, Pai, sabendo que não iremos sair da mesma forma que entramos. Nós te louvamos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus, amém? Obrigado pelo grupo de louvor maravilhoso. Você vai sentando e vai dizendo para a pessoa que está ao seu lado, de preferência que não veio com você, e dizer assim: que bom que você veio, rapaz. Domingo pela manhã, estava sendo aqui muito abençoado com mais uma palavra, né, de Deus sobre esse tema. Me ajuda. Mentalidade no alto. Mentalidade no alto, né? E de repente, quando eu olho ali para a direita, o profeta Maneco olha com aquele olhar assim, 48 para mim. E de repente, quando eu olhei, ele estava do meu lado assim. Eu disse: diga, profeta. Ele disse: estou querendo que domingo pela manhã você faça uma conexão. Eu digo: conexão? Ele disse: conexão sobre mentalidade do alto e discipulado. Eu disse: meu Jesus. E tem mais essa: cuidado para não chover do molhado. Ficou mais difícil ainda, né? Mas aí o que aconteceu? Eu disse: eu vou começar, Senhor, falando do meu testemunho, do nosso testemunho. Não vou contar o testemunho todo, né? Mas eu estou aqui porque Deus mudou a minha mentalidade, né? Quarta-feira noite, quando a gente participamos do culto da família, né? Eu fui tomar um cafezinho ali e a irmã Rita, com muita sabedoria, começou a contar, né, para mim novamente o trabalho que eu dei para ele e Tadeu, para ela e Tadeu. Rapaz, e cada vez que ela contava, eu dizia: meu Deus do céu, onde eu estava? O pastor Aguinaldo falando a respeito: meu irmão, você precisa entender que você não pode evidenciar uma mentalidade no alto sem estar no alto, ou nessa mentalidade. A irmã Raquel, com muita sabedoria, gostei demais, Raquel, da sua ministração, tá? Eu pude entender que precisei bombardear muita coisa na minha vida. É por isso que eu estou aqui, né? Mas quando eu cheguei em casa, eu disse: meu Deus do céu. O Silvana disse: que foi? Eu disse: rapaz, a irmã Rita contou o trabalho que eu dei para ela para chegar no encontro de casais, não é verdade? Não vou contar o testemunho. Mas eu cheguei à conclusão que eu não estava na mentalidade no alto. Eu estava com uma mentalidade subterrânea. Era uma coisa tão difícil que era fora de contexto. Entendeu como é? Eu não sei nem contar como eu estava. Mas realmente, querido, eu dei muito trabalho, mas graças a Deus eu estou aqui, olhando para você, não é? E eu pude entender que esse assunto é muito rico em informações, não é? E é muito forte do ponto de vista quando a gente adquire conhecimento, termos ferramentas para mudanças. Amém? Então, vamos colocar o primeiro slide. Eu gosto sempre de trabalhar. Definição de mentalidade. Procurei algo bem simples. Mentalidade é um termo que se refere à maneira de pensar, de pensar, e agir de uma pessoa ou grupo. Então, a nossa mentalidade no alto tem tudo a ver com os nossos pensamentos. Consequentemente,
com as nossas atitudes e, por que não dizer, com as nossas palavras. Existe uma palavra em inglês chamada mindset, que é a mesma coisa. Mindset é a mentalidade também, não é? Mas eu quero que você vá lá para Filipenses 4, a partir do versículo 8, tá? Não está no slide, mas eu queria que você fosse lá, ver se a mídia coloca. Se não colocar, eu tenho aqui, tá? Conseguiu? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Diga assim: os meus pensamentos influenciam a minha mentalidade. E a pergunta que não quer calar: o que você tem pensado ultimamente? Em quem você tem pensado? Eu sempre gosto de aproveitar as oportunidades de velório, viu, Agnaldo? Velório, eu gosto de ir para velório. Ultimamente eu fui, né? Acredito que foi bem sucedido. Porque quando eu chego no velório, a primeira coisa que eu digo: ó, pessoal, presta atenção. Eu não vou falar para esse rapaz que está aqui dentro do caixão, viu? Só quem está aqui é o corpo dele. Ele, ó, já vazou. Mas 3 perguntas eu quero fazer para vocês que estão aqui. Quem sabe de onde veio? Quem sabe o que está fazendo aqui? E quem sabe para onde vai? O silêncio é completo. Porque essas indagações eu tinha, quando eu não tinha o pleno conhecimento da verdade. Mas graças a Deus que Deus levantou Tadeu e Rita e mais alguns casais aqui, até Aguinaldo tem galardão nesse sentido também, e que a gente chegasse ao encontro de casais e tivéssemos realmente informações preciosas de Deus a partir do comportamento, da mentalidade na família. E logo no final do encontro, no outro dia eu tive uma participação na casa de Ronaldo Corrêa, e lá verdadeiramente, bum, explodiu, Raquel. Eu tive o conhecimento com Jesus e cheguei realmente a aceitá-lo como Senhor e Salvador da minha vida. A partir daí, a minha mentalidade começou a mudar. Porque só se tem mentalidade no alto quem primeiro nasce de novo. Sim ou sim? Não tem outra opção, não é verdade? Mas aí eu notava o cuidado que Tadeu tinha comigo, porque ele sabia que a minha mentalidade ainda não estava amadurecida, não era assim, Tadeu? Não era? Então Tadeu inventou, que botou logo na bandinha, está ali a Mauri também, que contribuiu também. Eu disse, todo mundo com cuidado, para que fosse instrumento de Deus da nossa mentalidade mudar. Não é? E eu vi que isso foi um processo, né? Está aqui eu e Carlinhos, a gente chegou na igreja, mas a gente tinha um racha, não era, Carlinhos? Que a gente não abria nem para um trem. O senhor dizia, é melhor vocês ir para a igreja. Eu disse, nada, eu vou jogar, eu e Carlinhos. Aí teve um dia que a gente jogando lá, e o Carlinhos Bisoco no mesmo dia. Carlinhos passou para mim, eu peguei a bola, passei para Bisoco, o Bisoco correu. Quando ele chegou lá na frente, foi cruzar, fez. Não foi assim, Carlinhos? Caiu. Meu irmão, quase que Bisoco perto da perna. Não é assim, Carlinhos? Quando eu estava lá perto de Bisoco, olhei para Carlinhos assim, Carlinhos, será que Deus não quer que a gente venha para esse racha? Carlinhos disse, mesmo, isso a gente tem que pensar nisso, né? Mudanças de mentalidade. E foi com muita perseverança de algumas pessoas aqui, né, que estiveram comigo e com Silvana, que fizeram com que a gente passasse a pensar diferente. Chegamos no Verbo da Vida em 1993, numa escola dominical. Quem estava lá, pastor Bande. E pastor Bande disse a primeira coisa, olha, irmão, quem chegou aqui hoje, pela primeira vez? Aí eu, Tadeu, olhei, ele olhou para mim assim, Tadeu olhou para mim e disse, olha, tem que fazer discipulado. Chegou aqui, tem que conhecer o que nós cremos. Aqui, ó, tem uma sala, vai lá, entra. E eu e Silvana, primeira vez, participamos de um discipulado.
Nós já pertencíamos a uma outra denominação, mas a palavra da fé começou a nos alimentarmos. A mentalidade começou a mudar. E eu comecei a cada dia, a cada mês, ter mais sede e fome dessa palavra. Mas aí vocês vão achar engraçado. Aí eu disse, rapaz, vai começar o rema. Vamos lá para o rema, fazer o rema. Eu disse, vou nada, meu amigo. 3 vezes por semana, pelo amor, é muita coisa para mim. Eu não tenho essa disposição. Não, mas vamos. Me convenceu. Eu fui ali na Irineu Joffre, assisti a primeira aula do regulamento. Irmão, sentei assim nas 3 primeiras filas, assim, e o pastor Bandi lendo o regulamento. E quando ele chegou em determinado momento, disse, olha, irmão, com relação a calçado, não pode esse. Apontou para o meu cavalo de aço. Moacir, aquele cavalo de aço que eu usava, para mim era a coisa mais bonita que eu achava na minha vida. Porque o cavalo de aço me deixava mais alto. E eu ficava confortável por causa do cavalo de aço. Você está rindo, é por causa de você. Eu cheguei em casa e disse, Silvana, o que é que tem a ver o meu cavalo de aço com o evangelho? Por que é que não pode ver esse cavalo de aço? Diga assim, mentalidade subterrânea. O que é que aconteceu, meu irmão? Eu perdi de ser aluno da primeira turma do Rema por causa do cavalo de aço. Por que não dizer? Por causa da minha mentalidade. O que é que eu pensava? Quando se passaram os 3 meses, eu me encontrei com o Sérgio, disse, Sérgio, eu preciso compartilhar contigo um negócio. Ele diz, o que é? A respeito do cavalo de aço. Ele disse, de quê? Eu disse, do cavalo de aço. O que é que tem a ver o cavalo de aço? Contei para ele. Ele disse, meu irmão, preciso dizer uma coisa a tu que Deus está dizendo. Eu disse, diz. Ele disse, se tu não é capaz de tirar o cavalo de aço para submeter as coisas de Deus, o que é que você é capaz de fazer para Deus? Chegou o entendimento. O regulamento, queridos, é para você se submeter. E quando você se submete a Deus, quando você se submete à palavra, a sua mentalidade é transformada. Aí a pergunta que não quer calar, quais são os sofismas que ainda estão na sua mente hoje? Que ainda impede de você avançar. Mas graças a Deus, no próximo ano, está ali meu amigo Moacir, companheiro de lutas e vitória, da 2ª turma do Rema, Faustino, Aurivan e outros aqui, conseguimos terminar o Rema. E a mentalidade foi mudando. Hoje pela manhã você está sendo despertado e entendendo que quanto mais conhecimento você tiver na palavra, quanto mais você alinhar os seus pensamentos na palavra, quanto mais você obedecer a Deus, mais mudança na sua mentalidade vai ter. Dá um amém para animar você aí? O que é que a Bíblia diz? Romanos 12, você já sabe de cor. Rogo, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que isso é o vosso culto racional. Diga assim, tem que ter, está fraco, tem que ter um sacrifício. Sem sacrifício você não muda de mentalidade. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Então precisa de sacrifício, através de um culto racional, e precisa de renovação da mente. Porque somente com a renovação da vossa mente é que nós desenvolvemos ou mudamos de mentalidade. Dá também para animar? Mais um slide. Esse versículo eu escutei na quarta-feira e achei fantástico, tá? Diz assim, portanto, queridos, já que vocês ressuscitaram com Cristo, quem ressuscitou com Cristo aqui? Procurem as coisas que são do alto. Eu digo uma coisa que é do alto aí.
A palavra de Deus é do alto, vem do alto. Ter uma vida de oração são as coisas que estão do alto. Ser um homem generoso são coisas que vêm do alto. Amém? Congregar são coisas que vêm do alto. Tá certo? Continuando. Onde Cristo está sentado à direita de Deus. Alguém perguntou, fazendo discipulado, dizendo assim: pastor, Jesus está fazendo o quê sentado à direita de Deus? Deu vontade de eu dizer, pergunta a ele. Não, mas eu respondi. Ele está sentado à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. Ele é o único nosso intercessor, é o único. Interessante, quando eu falei que ele era o único intercessor, ele disse: compreendi, porque eu pensei que tinha outra pessoa. Eu digo: tem não, só tem ele lá. Você entendeu, né? Então ele disse: rapaz, agora está mudando. Eu cheguei aqui no discipulado, minha cabeça está assim, pastor. Eu digo: sabe por que está assim? Não, porque você está mudando de mentalidade, pelo conhecimento da palavra. Quer dizer que tudo eu tenho que pedir a Jesus? É, irmão, tem que pedir tudo a Jesus, porque Jesus é o que está sentado à direita do homem lá, que quando você pede de acordo com a palavra, ele manifesta para você. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Era o racha da gente, Carlinhos, a gente não abria para um trem, né? Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Agora, olha o estreito aí. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Tem tudo a ver a manifestação nossa com Cristo em glória, de acordo com o nosso comportamento. O que é que estou pensando nesses últimos dias? O que está na sua cabeça, no seu entendimento com relação ao que Deus tem para você? Você tem buscado conhecer os planos e propósitos de Deus para a sua vida? Ou você está naquela vida, deixa Deus me levar, Deus me leva aí. Não, Deus tem um plano e um propósito para você, que você tem que conhecer. Mais um? Eu estou, profeta, lhe obedecendo, ó. Pelo menos na figura do discipulado eu já tive. Aí eu trouxe duas figuras, duas fotografias do discipulado. Por quê? Primeiro, para dizer para você que fotografia, imagem, fala por milhões de palavras. E quero dizer que o nosso ministério, a nossa igreja, tem todo vamos dizer assim, uma gestão de nos trazer conhecimento. Por isso, está lá na nossa bandeira: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se eu e Silvana não tivéssemos realmente decidido em começar a fazer discipulado, a fazer rema, a fazer escola de ministro, a fazer escola de missões, a mentalidade da gente estava lá atrás. Mas essas pessoas aqui, ó, isso é uma aula de 9 horas, aqui é uma aula de 10h30, foi da semana passada. Existem pessoas decididas a mudar de mentalidade. Dá glória a Deus aí para animar. Isso, você precisa entender que você é coparticipante. Olha quantas cadeiras nós precisamos ainda trabalhar aí. E isso não só é uma obrigação do pastor Tiago com Juliana, não. É minha e sua. De buscar pessoas lá fora. De consolidar pessoas lá fora. Tá? Eu vim de lá agora, nós temos uma situação bem semelhante a essa. Às 9 horas, estava lá embaixo, batizando mais de 38 pessoas. O que está acontecendo? As pessoas estão querendo mudar de mentalidade. E eu e você precisamos ser um incentivador para que essas mudanças de mentalidade aconteçam. Mês que vem, início do mês, vamos ter encontro de casais. Assim, isso o que tem a ver encontro de casais com mentalidade? Só tudo. Porque na hora que os casais participam de encontro de casais, eles entendem que precisam transformar o seu comportamento de homem, de mulher, e viver uma vida conjugal segundo os preceitos de Deus.
Diga, mudança de mentalidade. Trabalho que Juliana faz de coisas de mulheres. Quantas pessoas e mulheres já foram transformadas? Mudanças de mentalidade estão acontecendo nos condomínios. Né? Glória a Deus pela vida de vocês que estão trabalhando. Essa semana eu fui ministrar no Paraíso, mas não é no Paraíso lá em cima não, é no condomínio Paraíso, certo? E nós estávamos lá falando sobre emoções e pessoas terminaram e disseram, rapaz, a igreja de vocês é muito ousada. Estão todo tempo fazendo ações, fora até da igreja, das quatro paredes, para mudar a mentalidade das pessoas. Ela usou isso. Dá outra glória a Deus aí. Sabe quem está construindo essa igreja? Você. Mas não se acomode no nível de mentalidade que você tem e de conhecimento da palavra. Eu e você precisamos a cada dia buscar mais. Mais um. Observa. Isso é um projeto. Diga assim, projeto. Que você, alguns aqui já estão participando. Esses departamentos, o pastor Tiago nos confiou, com Silvano e Juliana, de a gente supervisionar. Mas em tempos atrás, quando eu saía, por exemplo, da sala de visitante, onde tinha oportunidade de ministrar para alguns visitantes e eles aceitaram Jesus, eu chegava em casa, Silvano dizia, está triste, é? Eu disse, não, tá, tem alguma coisa aí em você que eu conheço, porque a mulher conhece você, viu? Então o que acontece? Eu disse, meu filho, é o seguinte, a gente sai da igreja ali da sala de visitante, isso tempos atrás, viu? E quando eu chego em casa, eu fico pensando, qual é o futuro daquelas pessoas que vieram para a igreja sem a gente convidar, apostando que Deus ia fazer tudo na vida dela. Claro que algo grande aconteceu, eles nasceram de novo. Tudo bem. E na segunda-feira? O que é que vai acontecer na segunda-feira com aquelas pessoas? E eu comecei a pedir ajuda ao Espírito Santo. O Espírito Santo me ajuda a mudar de mentalidade sobre isso. Eu quero ser guiado por você para fazer coisas que sejam além do domingo à noite. Aí ele me deu uma palavra, consolidação. Aí eu fui estudar sobre consolidação. E comecei a ver, fui nos Estados Unidos várias vezes, e quando terminava o culto, conversava com o pastor, perguntava, pastor, vocês fazem o que depois aqui com esse pessoal que aceitou Jesus? Não, a gente faz uma coisa, outro faz outra, não vou entrar em detalhes aqui. Eu digo, mas Deus tem a paz de fazer em Campina Grande. Dá um glória a Deus aí. Então a gente começou, criei planilhas para todos esses departamentos, onde na hora que a pessoa aceita Jesus aqui, vai para a sala de visitante, ele já faz o trabalho de, como diz o pastor Policarpo, já cede o colostro. Quem entendeu? A criança quando nasce, a primeira coisa que ele recebe é o quê? O colostro. Então a criança quando nasce aqui, quando chega na sala do visitante, recebe o quê? O colostro espiritual, que são as primeiras palavras para que ele entenda a decisão que tomou. Dá um glória a Deus aí. Quando termina, as pessoas que estão lá, abrem um link, pega o nome da pessoa, o telefone, e na segunda-feira, todos aqueles que estavam naquela sala, vão ligar para essa pessoa. Dá outra glória a Deus aí. Iniciou o processo de consolidação. E nós não paramos aí. Nós só descansamos quando essas pessoas chegam na sala do discipulado. Dá outra glória a Deus. Porque esse ministério é montado em cima de ensino. Eu e você só estamos aqui porque nós recebemos o conhecimento dos princípios elementares da doutrina de Cristo. Se não for assim, não consolida. Secretaria de Evangelismo, já fui várias vezes para a Praça da Bandeira. De cada 10 abordagens, 6 são desviados. E alguns eu tenho ousadia de perguntar, rapaz, quanto tempo você passou? Eu passei uns 3 meses na igreja. Rapaz, por que você saiu? Rapaz, eu entrei e saí, ninguém me viu, entendeu como é? E bebi, desculpa, tem todos eles. Mas a razão principal do abandono é porque falta conhecimento. Diga assim, o meu povo está fraco, o meu povo perece porque falta conhecimento. Você só está aqui olhando para mim porque um dia você resolveu mudar de mentalidade. Você disse, eu não aguento mais. Mesmo em Cristo, eu estou
na pindaíba, vamos dizer assim. Foi por causa da palavra? Não, porque você não conseguiu, não quis, não decidiu buscar a palavra, buscar o conhecimento para crescer espiritualmente. Gostei desse amém, só vocês, amor. Aleluia. Sem conhecimento, eu e você não vamos chegar a lugar nenhum. Então, o que a gente faz? Todas essas captações, me permita dizer, de pessoas, na área de evangelismo, está aí Gilvan, glória a Deus, Gilvan, pela tua vida. Chamei Gilvan 365 vezes para ele ser líder da secretaria, um dele atendeu, está ali. Secretaria de Evangelismo, ruas, hospitais, presídios e casas de recuperação, sala de visitantes, são um povo, pessoal que vai ali para baixo, tá? Conselheiros e verbo no lar, todos eles a gente empurra para o discipulado. Para quê? Diga, para quê, pastor? Para conhecer os princípios elementares da doutrina de Cristo. Arrependimento, fé, batismos, imposição de mãos, ressurreição de mortos e juízo eterno. E maravilhoso é o ministério, que também pela comissão doutrinária elaborou algumas matérias que a gente associa os princípios para que as pessoas possam tomar conhecimento da nossa igreja. Diga uma delas, o culto da nossa igreja. A gente ensina as pessoas que estão sendo discipuladas todo o processo do culto. O pastor Tiago tomou participação nessa elaboração desse discipulado. O governo da nossa igreja. Então são várias disciplinas associadas aos princípios elementares, que quando a pessoa termina o discipulado, ele já está informado dos princípios, aquilo que a gente crê e toda a metodologia de gestão que a gente tem. Para terminar, Deus colocou no meu coração, existem pessoas que estão terminando o discipulado, mas estão desnorteados assim. E agora, pastor, eu faço o quê? Eu vou para onde? Graças a Deus, fica de pé aí, Thaís. Chega, fica de pé, dá uma salva de palmas para esse irmão aí. Glória a Deus. Gente, esses irmãos abençoados agora, o pastor Tiago e Juliano nomeou eles como líderes do trabalho de conexões, não é assim? Você, se terminou o discipulado, se conecta com ele. Que o pastor Tiago não quer ver você aqui somente sentado, não. Quer ver você trabalhando. Aí na formatura, eu orei muito, Espírito Santo, me dá, eu quero fazer uma formatura, alguma coisa assim, de reconhecer essas pessoas no discipulado. Então a gente elaborou uma formatura, já está na 4ª. E na formatura a gente tem uma disciplina chamada Como se tornar membro. Informar a pessoa que terminou o discipulado, quais são os itens, né, do nosso regulamento, para que a pessoa se informar a respeito disso. Depois, a importância de servir. A gente passa 30 minutos explicando. Meu irmão, você só muda de mentalidade também se você servir. Porque através do teu serviço, através do teu sacrifício, tu tens crescimento espiritual. Então também para animar você. Depois, a importância de congregar. Ah, pastor, tem gente que não congrega? Tem. Aqui tem gente que serve e não congrega. Tem que congrega e serve. Tem que não congrega, serve e congrega. Tem todo jeito. Dá uma glória a Deus por isso. Não merece glória a Deus não, né? Não é? Mas quando eu digo glória a Deus é porque você está ouvindo isso para ajudar a gente a melhorar a situação. Amém? O pastor Bando dizia assim, irmão, a igreja é um hospital. Era assim, assim que ele dizia. É um hospital. O que é um hospital? Que vai recolher aqueles que estão doentes, né? E trabalhar para que eles melhorem. Esse é o nosso papel. Eu gosto de fazer isso. Gosto demais de ajudar as pessoas. O Silvano diz assim, eu não sei como tu aguenta. Eu disse, sem eles eu não posso ter crescimento. Uma vez chegou o pastor João e disse, pastor João, logo no começo, o senhor me deu esse departamento, não vou dizer qual, mas tem 2 caras que é bronca, pastor. Oh, é bronca, pastor. Aí fui, pá, no cara, ele só olhando. Aí ele disse, irmão, você quer que eu faça o quê? Vamos tirar essas pessoas, pastor. Eu não aguento mais não. Ele disse, mas se a gente tirar, nem eu nem você aprenda a lidar. Eita, foi um silêncio, né? Não que a gente vá aceitar aquela pessoa ser do jeito que ele é. Mas as pessoas precisam ser informadas. Precisam adquirir conhecimento. Você precisa ter paciência com elas. Você precisa ter compaixão com elas. Desenvolver a empatia que você tem pelas pessoas.
Para você entender que é assim também que você muda de mentalidade e cresce. Dá um glória a Deus. Estou terminando. Então, mais um. Vamos ser bem rápido agora. Discipulado. É a única maneira de evitar a má nutrição espiritual e a fraqueza dos filhos espirituais pelos quais nós somos responsáveis. Você já foi discipulado? Você já foi um discípulo? Hoje já pode discipular outra pessoa. É o único método que produzirá cristãos maduros e capazes de reverter a deteriorização moral, física e espiritual da igreja. Diga assim: eu sou a igreja. Mais fraco. Diga: eu sou a igreja. Então, à medida que você melhora, a igreja melhora. Não é verdade? À medida que você conhece, você tem que passar esse conhecimento para outro. Porque eu vou dizer uma coisa aqui, talvez você não entenda, mas eu vou dizer. Evangelizar é diferente de discipular. Por isso que nós não estamos somente interessados em evangelizar. Eu disse a Gilvan, Tiago falou comigo para eu liderar a parte de secretaria de evangelismo. Eu disse: Gilvan, vocês estão aonde? Aí ele disse assim: a gente está lá do outro lado da cidade. Eu digo: não é assim não, Gilvan. Primeira coisa que o pastor Bruno ensinou a gente: essa igreja vem para cá, para esse local, irmãos. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é evangelizar o entorno. Então, glória a Deus. Porque quanto mais próximo tiver essas pessoas evangelizadas da igreja, a logística vai ser mais fácil para eles chegarem até aqui. Mas não foi fácil não, viu? O Gilvan foi devagarzinho e eu mudando a mentalidade dele. Graças a Deus que ele está rodeando aqui, aleluia, juntamente com os outros. Mudança de mentalidade. E nós podemos ver pelo discipulado, na ficha do discipulado, quantas pessoas estão fazendo discipulado que moram próximo daqui. Por quê? Porque Gilvan foi lá bater na porta da casa deles. Outro projeto que a gente desenvolve é a relação ao verbo no lar. Deus falou comigo: cria conexões entre os departamentos. Hoje de manhã, a Silvana terminou de ministrar na aula do discipulado. E aí eu disse: entra aqui, Jéssica, Zefinha, os líderes do verbo no lar. Disse para os alunos do discipulado: graças a Deus que vocês estão aqui. Tiveram uma mudança de mentalidade para estar aqui na igreja fazendo discipulado. Mas eu sei que vocês têm pessoas, familiares em casas, que não tiveram essa coragem, têm essa mentalidade. Sabe o que a gente quer fazer, dizer para vocês? Que a gente vai na casa de vocês, dos seus parentes. Mudar a mentalidade dessas pessoas. O que a gente faz? No final das 8 aulas, a gente faz um café à tarde aqui, antes do culto. Traz o povo das casas. O crente gosta de comer, né? Então a gente faz um café maravilhoso. E quando o cara termina, a gente abre aquelas portas e diz: só pode sair por aqui. Entra por aqui e vem para o culto de celebração. Então, glória a Deus aí. Mudança de mentalidade dessas pessoas. A irmã Marta ensinou a gente assim, logo no começo: se você fizer alguma coisa para Deus, alguma coisa vai acontecer. Foi assim? Se você não fizer nada, não vai acontecer nada. Então, a mudança da sua mentalidade e a mudança da mentalidade dessa igreja vai depender das nossas atitudes. Então, glória a Deus aí, para animar. Fica animado, irmão, você está dentro do projeto. Entendeu? Pastor Guto, guiado pelo Espírito Santo, trouxe Tiago e Juliana para essa igreja, para cada dia melhorar a mentalidade da gente. Você vê as coisas mudando aqui? Não? Sim ou não? Eu não estou desqualificando a anterior, viu? Pelo contrário, o pastor João e Janaína foram uma bênção, mas é mudança de mentalidade. Paulo Carpo diz assim, pastor, a gente tem que ensinar esse povo. Mudou o sacerdote, mudou a lei. Eu digo: é desse jeito, Paulo Carpo. Submeter. Aleluia. Mais um. O que a Bíblia diz? Olha o que eles fizeram. O que a igreja de Atos fez para mudar a mentalidade daquelas pessoas? Todos os dias, no templo, e de casa em casa, não deixavam de anunciar e proclamar que Jesus é o Cristo. Quando visitavam, evangelizavam e discipulavam. Por isso que a igreja cresceu.
Sabe por que o nosso ministério tem esse número de igrejas? Está ali o pastor Amauri, que supervisor lá do sul do país. Porque a gente ensina a palavra. Quando a gente ensina a palavra, as pessoas mudam de mentalidade. Mateus 28. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora eu gosto disso, Tiago. Ensinando-os a guardar. Além de ensinar, tem que ensinar a guardar. Por que tem que ensinar a guardar? Porque o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Tadeu uma vez disse uma coisa que ele pensa que eu não sei, mas ele disse. Um dia ele chegou para alguém e disse assim, ó, cuidado em Tarcísio, que ele parece um crente muçul. Sabe o que é um muçul? Sabe, né? O que é que ele estava dizendo? Ó, enquanto ele não amadurecer, a gente não pode soltar ele, não. Porque se a gente soltar ele, ó, volta para o mundo de novo. Mas era verdade, eu não tinha maturidade, não tinha conhecimento da palavra. Eu ainda estava com um pé no mundo e um pé em Deus. É verdade, não sei se você teve 2 pés como eu, mas eu amava Jesus. Mas eu precisava, como você precisa, conhecimento para amadurecer, para mudar a mentalidade. Quantos estão aí que já nasceram de novo, mas estão ainda com uma mentalidade terrena, porque não tem um conhecimento? Irmão, o que nós fazemos nessa igreja é para mudar a mentalidade. Por exemplo, depois do encontro de casais tem o quê? Outras reuniões, não vou contar não, fique tranquilo. Para quê? Para o dirigente de ciclo ajudar a mudar a mentalidade daquelas pessoas. Dá um glória a Deus aí para animar. Mais um. Qual é o significado de discípulo? Pessoa que recebe instrução. Diga assim, eu já sou um discípulo. A instrução está dentro de você. E você tem agora a obrigação diante de Deus a fazer discípulos. Aquele que aprende, aluno. Aquele que segue as doutrinas da igreja. Por que não dizer as doutrinas de Cristo? Mais um. O discipulado possui 2 componentes essenciais. Você precisa saber. Ou nós. Primeiro, a morte de si mesmo. O outro é a incumbência de multiplicar os discípulos. Tá? Como é a morte de si mesmo? É deixar de vir por racha, Carlinhos, eu e tu. Não ir mais por racha, domingo de manhã. Eu vim para a escola dominical, não foi assim que a gente fez? Tinha vontade de ir por racha. Carlinhos, tu vai por racha? Rapaz, eu nem sei. Vamos não, Carlinhos. É, vamos. E Verônica batia de lá, Silvana de cá. E a gente vinha para cá. Olhando para ele aqui agora, ó. Mudança de mentalidade. Podia ser que naquele tempo a gente estava aqui, mas a cabeça no racho, não era, Carlinhos? Mas graças a Deus que a gente está aqui de vez, eu e ele. Porque houve o quê? Mudança de mentalidade. Eu não sei porque Deus está falando desse racha, viu, Tadeu? É porque tem cabo aqui que está com a cabeça no racha. Deus não manda recado por acaso, né? Porque isso é minha praia, viu, meu irmãozinho? Isso é minha praia. Vamos lá. São essas as ideias básicas de todo o ministério de Jesus, ideias básicas. Ele morreu para que pudesse reproduzir nova vida em mim e em você. E Ele requer que cada um dos seus discípulos siga o seu exemplo. Qual é o seu referencial? Jesus Cristo. Em alguns momentos da sua vida que você está assim, não sei o que eu faço, não sei o que é que eu digo, você pergunta a você mesmo, o que faria Jesus neste momento? O que faria Jesus? Mas pastor, como é que eu sei? Vai ler a Bíblia, irmão. Lá tem tudo que eu e você devemos fazer. Mais um que está terminando já o tempo, corre aí, ligeiro. O chamado de Cristo para o discipulado é um chamado para a morte de si mesmo, entrega absoluta a Deus. Vou aprofundar isso. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Dá um glória a Deus aí, diga, sou salvo. A minha mentalidade é outra. Em Cristo Jesus, mais um. Aleluia. Cristo ordenou que seus discípulos reproduzissem em outros a plenitude de vida que encontraram nele. E ele alertou. A pergunta não quer calar. Quantas pessoas
este ano já, mês de março, você ganhou para Jesus e pelo menos teve a decisão de dizer: rapaz, todo dia, ou dia sim, dia não, eu vou ligar para aquele abençoado, eu vou fazer uma visita, para começar a ensinar, pelo menos pelo WhatsApp, aquela pessoa. Eu vou fazer uma visita por mês, ou vou chamar ele para a igreja, ou vou dizer que a igreja tem um discipulado, que ele faça o rema. Sabe o que nós estamos fazendo? Todo final de aula, de 9, de 10h30, a gente fala da importância de, para aqueles que estão terminando, ou que ainda estão cursando, a importância de fazer o rema. Porque nós temos um ministério que você, se quiser crescer, nunca mais você vai parar de crescer. Tem uma coisa, outra, tem uma coisa e outra. Faço parte de uma associação, o menino precisa pergunta, diz: rapaz, eu soube que no ministério de vocês tem doutorado. Eu digo: tem doutorado e pós-doutorado. É mesmo? Eu disse: é. Aí eu fui dizendo, ele disse: mas rapaz, é uma universidade. Eu digo: seja como você acha que é. As pessoas estão vendo o que nós estamos oferecendo para melhorar a mentalidade. E tem pessoas que estão aqui que não têm coragem nem de fazer o discipulado. Diga misericórdia. Essa semana eu vou terminar agora. Estava lendo um livro, o cara estava falando sobre misericórdia. Aí ele disse assim: sabe o que é misericórdia? Ele disse: olha, misericórdia, a palavra misericórdia começa com miséria, não é verdade? E córdia quer dizer coração. Quando você olha para uma pessoa e você é envolvido, é incentivado por Deus até misericórdia dele, a primeira coisa que você está enxergando é a miséria na vida dela. Essa miséria, a maioria delas é espiritual. E córdia quer dizer coração, é que você tem que ter compaixão daquela pessoa, para poder aquela pessoa sair da miséria com a sua ajuda. Diga: mudança de mentalidade. A misericórdia de Jesus veio para mim e para você. E pastor, nós estávamos no império das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor, pela misericórdia de Cristo. Nisto é glorificado meu Pai, que dês muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Um discípulo maduro tem de ensinar outros cristãos como viver uma vida que agrade a Deus, equipando-os a treinar outros para que ensine a outros. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa oportunidade de compartilhar, Pai, essas experiências, esses ensinamentos. E eu louvo a Deus pelo ministério que estamos, pela igreja que fazemos parte, pelo conhecimento da palavra que já temos, pela mudança de mentalidade que já obtemos. Senhor, muito obrigado pela vida do pastor Bundy, irmã Jane, que decidiram sair de um lugar e vir para esta cidade, para este país, mudar a nossa mentalidade. Eu estava ali na sala de discipulado perguntando a um professor: professor, se o pastor Bundy e Jane não tivesse vindo, hein, onde a gente estava? Onde a gente estava, Agnaldo? Mas alguém resolveu ser instrumento de Deus para a mudança de mentalidade de um povo. E eu e você estamos juntos aqui. Obrigado, Pai, por tão grandes ensinamentos, por abrir os nossos olhos espirituais, para que a gente pudesse conhecer com mais clareza a esperança do nosso chamamento, a riqueza da glória da sua herança nos santos e a suprema grandeza do teu poder que opera sobre as nossas vidas. Poder para mudar a nossa mentalidade. Muito obrigado por esta palavra, em nome de Jesus. Se você está aqui, irmão, e ainda não entregou o seu coração para Jesus, se ainda você não decidiu mudar de mentalidade, hoje é o seu dia. Quem é a primeira pessoa? Levanta o braço. Que quer mudança de mentalidade?
nascendo de novo. Tem alguém? Tem alguém? Eu gosto de ser um pouco cuidadoso nesse momento, tá? Que até o bebê natural para nascer leva um tempo. O espiritual também. Fecha teus olhos. Interceda um pouco por esse momento. A sua oração de intercessão pode mudar a vida de pessoas aqui. E pode mudar a vida de pessoas que estão assistindo esse culto aqui agora. A intercessão tem poder para mudanças de mentalidade. Eu sei quanto a irmã Rita intercedeu por mim. Por isso que eu estou aqui. Em nome de Jesus. Você está aqui, eu sei que você está aqui. Mas você tem o poder de decisão. Deus está abrindo para você hoje essa oportunidade. Você está aqui? Quem é que quer realmente? Tem alguém? Não quer decidir, amém. Se você está aqui, claro que está. E você deseja mudar de mentalidade, dar um passo de fé maior, nós já abrimos a oportunidade de você receber o revestimento de poder. Quanto mais você orar em línguas, mais vai desenvolver a sua mentalidade no alto. Porque a Bíblia diz que aquele que ora em outras línguas edifica-se a si mesmo. São opções que a gente tem de mudança, que não depende mais de Deus, depende de mim e de você fazer. Que alguém que quer receber as instruções de como evidenciar os frutos do Espírito, evidenciar o falar em outras línguas. Tem alguém que quer? Tem alguém? Muito bem, minha querida. Você pode descer até aqui. Pode vir. Tem mais uma pessoa, mais segunda pessoa que quer realmente receber o conhecimento, o revestimento de poder. Pode vir, querida. Aleluia, glória a Deus. Nós temos um pouco de paciência, estamos terminando já. Pode vir recebê-la, A senhora pode ir até lá, tá? Eu não vou orar aqui, deixa eles, vão fazer tudo que precisa. Nós instruímos eles para fazer tudo que é necessário, de acordo com a palavra. Tem mais outra pessoa que quer receber? Tem gente que está aqui, que não tem revestimento de poder, mas que a mentalidade ainda está atrasada com relação a isso. Tem alguém aqui que quer receber imposição de mãos? Está passando por alguma enfermidade? Tem alguém aqui? Se você estiver passando por alguma coisa, só levantar só seu braço. Uma pessoa pode ficar de pé aí, você ficar de pé. A outra pessoa, a senhora pode ficar de pé. Quem mais? Mais outra pessoa. Quem mais? Mais outra pessoa. Você que está próximo, põe as mãos sobre ela. Você não escutou? Você que está próximo, impõe as mãos sobre ela. Tá. Cadê o outro conselheiro? Ele também quer o batismo, tá? Leva até lá. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos estas pessoas diante de você. Nós cremos que pelas pisaduras de Jesus eles já estão sarados. Nós cremos, Pai, no poder que já habita dentro de cada uma dessas pessoas que impuseram as mãos sobre eles. E a manifestação está acontecendo agora, em nome de Jesus. Nós declaramos, na certeza que a tua palavra é a verdade, eles completamente curados, do alto da cabeça até a planta do pé, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Pastor Tiago.